Deus. Após o hino, eu vou convidar o orador dessa noite e eu vou apresentá-lo de forma assim, formalmente a vocês, tá bom? Hino 152 do nosso inário. Vamos cantar? Se você puder, vamos ficar em pé e vamos cantar, tá? Vamos expressar através dessa oração a nossa esperança de que Cristo um dia vai voltar a esta terra. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Só as mulheres agora, deixa eu ver. Só as mulheres. As águas já soam, na frente do seu corpo, multidões a conquistar. Os homens, o inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Todos juntos? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os inimigos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido vem Jesus. Amém? Nós estamos na casa de Deus e nós viemos aqui por alguma razão. Você sabe disso. Alguns vieram aqui para adorar, outros trouxeram na sua bagagem de vida e existência alguns problemas complexos para serem resolvidos. Eu sei que pode ser que algum membro da igreja esteja pensando em alguém que ama, que está doente, enfermo, afastado da igreja. Então, eu resolvi nesta oração inicial pedir a Deus, através dessa oração intercessória, por essas causas que aparentemente para nós parecem ser assim impossíveis de serem resolvidas. A minha pergunta é: existe alguém aqui hoje que conhece ou está vivenciando ou sabe de alguma causa impossível que precisa ser alcançada com a ajuda de Deus? Existe alguém aqui? Eu queria ver sua mão levantada assim. Se você tem essa causa, eu queria fazer um pedido a você. A gente podia orar bem pertinho um do outro. Vou pedir você para vir aqui na frente, para a gente orar. Vamos fazer um círculo aqui e a gente vai orar a Deus. Nós vamos interceder. Aqueles que não têm, pode ficar onde estão. A gente agradece a Deus porque você não está vivendo nenhuma situação difícil ou não conhece ninguém, mas a gente vai orar. Isso, vamos ficar aqui bem pertinho um do outro, porque aí a gente faz essa corrente de solidariedade espiritual, clamando a Deus por essa situação difícil que ou você está vivendo, ou alguém está vivendo, né? Então a gente vai pedir a Deus, entregar na mão do Senhor, né? Ele pode todas as coisas, e a palavra de Deus diz: na minha angústia eu invoquei ao Senhor, e do seu alto trono ele se inclinou para mim, ele ouviu a minha voz. Então eu vou fazer uma oração, mas enquanto eu estiver orando, eu quero que o seu pedido seja feito do seu coração para o coração de Deus, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Bom Pai, aqui estão os teus filhos que deram uma pausa na sua agenda diária
e reservaram um tempo especial para estar aqui na presença do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até a sua casa de oração. Nesse momento desta oração intercessória, nós estamos pedindo, nós estamos clamando por esses pedidos que estão bem guardados no fundo do nosso coração. São situações, ó Deus, que aparentemente parecem ser impossíveis de serem resolvidas. Mas nós sabemos, nós temos certeza e confiança de que nós adoramos e servimos ao Deus do impossível. Esse Deus que tudo pode. Se nós é que estamos sofrendo essa dificuldade, ó Deus, toma-nos nas tuas mãos. Abençoa-nos. Aplana o caminho. Abre as portas. Quebra os grilhões. Ajuda-nos a passar por este vale de aflição. Se for alguém que nós conhecemos, ó Deus, visita essa pessoa onde quer que ela esteja e socorre-a para que ela reconheça também a grandeza do Deus a quem servimos. Ó Pai querido, nós vamos agora investir alguns momentos ouvindo a Tua palavra. Nós queremos pedir pelo instrumento que o Senhor escolheu para dividir conosco o pão da vida, que ele seja um instrumento usado em Tuas mãos para poder falar aos nossos corações. Que essa mensagem venha direto do céu e ela seja um diferencial na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Pode se assentar. Tenha certeza de que Deus já registrou essa sua oração e que pela graça do Senhor, esse pedido será atendido conforme a vontade de Deus. Pastor Bruno, por favor, pastor. Ele vai agora para o 4º ano no seminário teológico ali da Bahia, estuda lá no IAN. Pastor Lucas já teve a oportunidade de pregar para nós aqui, a gente agradece. E pastor Bruno hoje está desempenhando um trabalho na área da capelania do Hospital Adventista Silvestre. Então ele vai ficar conosco até o final de dezembro. Depois ele retorna para a faculdade na Bahia, conclui o seu curso e aí então a igreja vai determinar o local onde ele vai trabalhar, né? Se no norte, sul, nordeste, centro-oeste, aí ele fica por conta da igreja. Porque quando nós nos formamos como pastores, aí você não tem mais autonomia, né? Você fica refém da igreja e a igreja manda você para onde for, tá certo? E nossa alegria é essa mesmo, servir a igreja onde a igreja nos mandar. Meu amigo, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco, que Deus te use. Agora eu vou pedir licença aos irmãos, porque eu vou estar falando lá embaixo para o pessoal do curso. Falei ontem, falo hoje, durante toda a semana, mas vou deixar vocês em boa companhia, tá certo? Que Deus abençoe e que o estudo da palavra de hoje seja, assim, uma graça para todos nós. Uma boa noite a todos. É sempre um prazer, né, falar da palavra de Deus. Sou alagoano. Vocês vão perdoar um pouquinho meu sotaque aí hoje então, viu? Se eu falar alguma palavrinha aí com sotaquezinho alagoano, vocês vão ter que me entender, porque às vezes eu falo um pouquinho rápido, viu? Mas é sempre bom estar com vocês. Então, eu queria convidar vocês agora neste momento para a gente fazer uma oração, antes de a gente começar. Feche seus olhos, como você está. Querido Deus e amado Pai, nós queremos louvar o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Te adorando, ouvindo a Tua palavra. E nós queremos pedir a presença do Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, e que Ele seja derramado, Pai, neste lugar, nessa noite. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender as Tuas verdades, a Tua palavra, e que possamos sair daqui preenchidos pelo Teu poder e pelo Teu amor, pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Então, eu queria que você soltasse o PowerPoint para mim aí. Hoje eu vou falar para vocês de um tema que se tornou uma das grandes esperanças da nossa igreja. Desde o início do movimento adventista, nós temos uma esperança. Qual é essa? Nós cantamos agora há pouco, a volta de Jesus Cristo. E dentre os ensinos de Jesus Cristo, ele que foi o professor por excelência,
existem algumas coisas que ele ensinou de uma maneira especial e que eu considero também, e a palavra também mostra, como incomparáveis. Hoje nós vamos analisar um pouquinho alguns desses ensinos. Dentre as 3 principais atividades de Cristo aqui na Terra, ele se dedicou principalmente à pregação, ao ensino e à cura. Mas dentre as 3, a que ele dedicou mais tempo, a que ele passou mais tempo realizando, foi justamente o ensino. Ele dedicou-se a ensinar. E os seus métodos eram os mais incríveis possíveis. Por exemplo, ele é o professor por excelência e utilizou os mais inteligentes métodos pedagógicos com aqueles que por ele passavam. Um exemplo disso é que ele ensinou, por exemplo, a Zaqueu o que era preciso para receber a salvação, que era abrir a porta do seu coração e deixá-lo entrar. A Bíblia fala que a partir do momento em que Cristo foi recebido na casa de Zaqueu, a salvação se estendeu à vida dele. Ele ensinou a mulher adúltera a importância do perdão. Quando todos a condenaram, quando todos lhe viraram as costas, ela encontrou em Jesus esperança. Um grande ensino, o perdão para a vida dela, tão importante. Ensinou ao cego de nascença que nem tudo que acontece na nossa vida, nem sempre os problemas que nós passamos vêm simplesmente por consequência de coisas que nós praticamos, ou atitudes erradas nossas, ou como consequência de pecados, como alguns pensavam naquela época. E na vida dele, Jesus mostrou para ele, de uma maneira assim incrível, através do milagre, que na verdade algumas coisas que nós passamos são para simplesmente que se manifeste a glória de Deus. Ensinou a mulher samaritana que ele é a única fonte condutora da vida eterna e apresentou-se como o único libertador para ela. A fonte da água da vida, a fonte da água viva que dentro de nós, quando jorra, não para jamais. Foi assim que ele se apresentou para ela. Ao caminhar por sobre as águas, ele ensinou a seus discípulos que tudo está sob o seu controle. No Antigo Testamento, nós encontramos ali o milagre, a abertura do mar através de Moisés, mostrando Deus no controle das coisas. E no Novo Testamento, nós encontramos Jesus andando por sobre as águas, mostrando todo o seu poderio na vida dos seus filhos. Ensinou ao endemoniado que o diabo não resiste ao poder de Deus. Ensinou também no Getsêmani a seus discípulos a importância da oração, mesmo quando eles viraram as costas e deixaram Jesus sozinho. Ensinou na cruz a todo o universo o tamanho do incomparável amor de Deus. Ensinou-nos em sua morte o preço do pecado, mas também que esse já está pago através da sua vida. Em sua missão transformadora como mestre, Jesus sempre ensinou aos seus discípulos que eles podiam ser pessoas melhores. Mostrou que o apego às coisas materiais destrói a felicidade e deteriora os relacionamentos. Falou-nos da importância de zelar pela pureza do nosso coração. Sempre com métodos diferentes, sempre com um estilo diferente, mas Jesus sempre atendendo, ensinando as pessoas conforme a sua necessidade. Ensinou-nos que para alcançar a felicidade plena na vida, é preciso primeiramente oferecer o primeiro lugar de nosso coração ao Senhor. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Somente colocando Deus em primeiro lugar, nós temos a certeza da felicidade plena. E é assim que ele ensinou a gente. Ensinou a seu povo, através dos ritos do santuário, que enviaria o Messias, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Isso se tornou um fato. Mas de todos os seus ensinos, de todas as coisas que Jesus deixou registrado para os seus filhos aqui na terra, a maior de todas não está simplesmente no que passou, mas ainda no que está por vir. Afinal de contas, ele veio ao mundo, pagou o nosso preço, subiu ao céu e prometeu que um dia voltaria para nos buscar. Existem mais de 3.000 promessas na palavra de Deus, mas nada se iguala à restauração que Deus ainda irá operar na vida dos seus filhos. E o mais bonito é que muitas vezes a gente tem a imagem de que o Calvário findou-se ali na cruz. Só que enquanto o pecado não foi exterminado e Deus não restaurar essa terra, na visão de Deus, o Calvário ainda está em procedimento, porque um dia isso tudo terá fim. E na obra dele é assim:
Ellen White fala o seguinte, falando a respeito desse último dia, ela declara, em uma de suas visões, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria. Por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Essa é a visão que ela teve a respeito de quando Deus finalmente acabar com tudo isso aí. Semana passada eu fui obrigado eu tive que fazer um velório. Uma paciente nossa lá do hospital, ela não era adventista, faleceu, eu já tinha visitado, nós tínhamos até um elo de ligação muito legal. Ela era portadora de leucemia. E, infelizmente, a morte se estendeu à vida dela. Algumas coisas a gente não entende o porquê. Mas a promessa bíblica fala que um dia isso vai ter fim. Eu fui fazer o velório, conversei com a família, trouxe esperança e consolo para eles também. Mas a pergunta que sempre vem à nossa mente nesses momentos é: Senhor, quando tudo isso vai acabar? Quando finalmente a gente vai poder viver em um mundo em que o sofrimento não vai mais existir, em que a dor não precisará mais ser suportada, em que todas essas coisas irão acabar? E nesse pequeno parágrafo do livro Grande Conflito, ela fala sobre como será este momento, esse último momento. E a Bíblia afirma que o tempo para que isso aconteça não vai demorar muito, está próximo. Falta muito pouco para isso acontecer. Na Bíblia nós somos a geração eleita para ver Jesus, nós somos o remanescente da profecia bíblica, o povo do tempo do fim, o aprisco do Senhor, a igreja de Deus e o vencedor do Apocalipse. Esse é o grupo que a Bíblia nos classifica. Quando nós lemos Mateus, no capítulo 24, nós podemos ver, dar glórias a Deus, porque já é possível, como disse Billy Graham, ouvir os passos de um Deus que já está se aproximando. Em Mateus 24 nós encontramos expostos a preocupação dos discípulos com o segundo advento do Messias, os sinais de sua aproximação, uma descrição de como será o seu retorno e, por fim, parábolas de exortação para o preparo de seus filhos. No verso 29 a 31, ele vem falando alguns dos sinais que estariam próximos para que isso acontecesse. E lá diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. No dia 19 de maio de 1780, isso aconteceu, ficou conhecido na história como o Dia Negro. E à noite, a lua se tornou desse jeitinho que vocês veem aí, vermelha como sangue. Alguns relatos da época dizem o seguinte: o povo não podia ler caracteres comuns de imprensa, ver a hora dos relógios, comer ou fazer serviços domésticos sem a luz das velas, e em algumas partes nem mesmo se poderia ler ao ar livre durante muitas horas. O escurecimento começou às 10 horas da manhã, continuando até a meia-noite. Multidões acreditavam que ia chegar o fim do mundo. Homens do campo caíam de joelhos a orar. Muitos correram à casa dos vizinhos para confessar e pedir perdão. E assim aconteceu. O segundo sinal no verso fala da queda de estrelas. Os poderes do céu seriam abalados. Esse ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. O cálculo do Observatório de Boston era que caía cerca de 34.640 estrelas por hora. 200 mil estrelas cadentes caiu. A chuva durou aproximadamente 3 horas e foi registrado pelos índios em seus artesanatos. E, segundo a profecia bíblica, a partir deste momento se encontra a última das gerações que estariam vivendo antes da volta de Jesus. O mesmo capítulo começa falando de alguns sinais que ainda estamos vendo acontecer. Em Mateus 24, verso 7, diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Falando a respeito de guerras,
o que mais vemos e ouvimos falar em nossos dias é sobre isso aí. Guerra do Vietnã, 2 guerras mundiais, guerra do Iraque, Guerra Fria, guerra do Golfo. O século passado consumou-se como o mais sangrento de toda a história. No mesmo capítulo fala sobre falsos cristos. E hoje nós temos cerca de 20 mil denominações religiosas diferentes. A grande maioria, bem verdade, falando a respeito do dinheiro, como princípio primordial de sua procura, de sua busca, transformando o evangelho em comércio. Perseguição pelo nome de Cristo, o amor se esfriando, tudo isso está sendo falado. A fome também, e a ONU diz que no final dessa década 800 milhões de pessoas morreram de fome. Terremotos, não preciso nem falar muito disso para vocês. No século XIX, por exemplo, foram registrados 2.119 terremotos. O estopim, o máximo que houve ao longo de toda a história dos tempos. Ele fala então dos sinais que ainda irão acontecer e começa a dar vestígios para os discípulos de como seria o seu retorno. Ele afirmou que viria em poder e grande glória para acabar de vez com aquilo que o pecado tem realizado em nossas vidas. E em seguida vem uma exortação. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Conta a parábola da figueira, atentando para a vigilância. E então inicia o capítulo 25 com a parábola das 10 virgens, a qual eu queria analisar com vocês agora, tá bom? Abra sua Bíblia aí neste momento. No livro de Mateus, no capítulo 25. É uma parábola conhecida pela maioria por cada um de nós, mas vale a pena a gente dar uma relembrada nesse texto. Mateus capítulo 25. Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa tem sido uma das verdades mais esquecidas nos dias em que vivemos. Embora nós tenhamos visto aqui um pouquinho, de maneira rápida, que os sinais estão se cumprindo, que nós vivemos os últimos momentos da história deste mundo, as pessoas esqueceram das promessas, das parábolas e dos maiores ensinos que a palavra de Deus apresenta. O foco de Jesus ao longo de toda a palavra de Deus sempre foi um único: a salvação daqueles que estavam perdidos. E como parte conclusiva desse plano, encontra-se a volta de Jesus. A parábola é bem clara e é simples para a compreensão. Existirão ali, é mencionado o noivo, como um dos personagens centrais. Aquele que grita e exclama: Eis o noivo que está a vir. Logo após se encontra o relato das virgens, 5 nécias, 5 prudentes. O casamento judaico era muito interessante. E eu queria falar um pouquinho de vocês sobre ele, para vocês entenderem um pouquinho dele. Em qualquer aldeia da Palestina, o casamento era um acontecimento muito importante. Toda a aldeia saía para acompanhar o casal a seu novo lar. E usavam o caminho mais longo possível para receber os bons desejos da maior quantidade de pessoas que pudessem. O que acontecia? Saía um cortejo junto a eles,
Eles saíam pela cidade, passavam pelos bairros da cidade, e iam junto com o cortejo, iria aquela multidão inteira. Todos, segundo o dito judeu, dos 6 aos 70 anos, seguirão o tambor nupcial. Era um acontecimento incrível, um dos mais importantes. Até os rabinos reconheciam que qualquer homem podia abandonar, inclusive, o estudo da lei, para participar da alegria das bodas. Era muito interessante. E eles saíam ali com o cortejo. Ao chegar na casa, o noivo e a noiva ficavam ali pelo período de 1 semana, sendo tratado pelos amigos. Olha só. Quando um casal se casava na Palestina, não saíam em viagem de bodas. Hoje a gente, quando vai casar, a primeira pergunta é: onde vamos passar a lua de mel? Não é assim que acontece? E ali acontecia assim: eles ficavam em casa, não saíam em viagem, e durante 1 semana recebiam seus amigos. Estes os tratavam, e inclusive lhes falavam como a um príncipe e a uma princesa. Era geralmente a semana mais feliz de suas vidas, e escolhia-se a dedo os amigos que assistiriam a essas festividades. As virgens nécias não só perderam a cerimônia do casamento, mas também essa semana de alegria. Uma das melhores coisas que se podiam fazer, se fosse possível em um casamento de classe média na Palestina, era surpreender o cortejo nupcial dormindo. O noivo chega em forma imprevista, às vezes ao meio da noite, e é certo que a opinião pública exige que um homem saia pela rua e exclame: olhem, está chegando o noivo. Mas isto pode acontecer em qualquer momento, de maneira que o cortejo deve estar preparado para sair à rua quando quer que ele decida vir. Outra das coisas importantes é que não se permite sair à rua a ninguém depois do anoitecer, sem uma lâmpada acesa. E além disso, uma vez que chegou o noivo e se fechou a porta, não se deixa entrar os que chegam tarde para a cerimônia. Deu para perceber o que Cristo estava falando com isso aí? Com a parábola das 10 virgens? As que tinham azeite guardado puderam entrar assim que o noivo veio. Quando o tambor nupcial soou, à meia-noite foi exclamado o grito: eis o noivo! As virgens nécias não tinham como entrar na festa. Elas não podiam sair às ruas, não tinham mais azeite para que sua lâmpada estivesse acesa. E se a lâmpada não estava acesa, não poderiam sair às ruas, não poderiam participar da festa e ficariam excluídas das bodas do Cordeiro. O tempo estava acabado, porque a partir do momento que o noivo entra para a festa, fechou-se a porta, acabou a chance. Não há mais tempo para você conseguir entrar. E fala que elas ainda tentaram, correram, bateram a porta, mas ele disse o quê? Não os conheço. Essa parábola está simplesmente complementando o ensino de Cristo, de que nós precisamos estar preparados. A natureza está clamando: eis o noivo. As profecias estão clamando: eis o noivo. Nós vivemos na meia-noite da história da humanidade e muitas vezes não nos damos conta disso. O problema é que se o noivo chega e nós estamos sem o azeite, o que é que vai acontecer? Vamos perder a alegria das bodas, vamos perder a cerimônia das bodas, vamos ficar de fora da festa. O tempo estará encerrado. Então hoje nós temos a oportunidade de começar a juntar o azeitezinho que falta. E como eu faço isso? É o feijão com arroz cristão mesmo. É o estudo da palavra, é o dedicar o tempo ao Senhor, é parar para refletir nas coisas de Deus, buscar viver uma vida na presença do Espírito Santo. Esse é o azeite que nós precisamos. Para quando o noivo vier, e a Bíblia diz que ele vem à meia-noite, porque à meia-noite Jesus clamou, nós precisamos estar preparados. Precisamos sair com as nossas lâmpadas acesas para receber o noivo e participar da festa. O ensino é simples e é claro. Mas aqueles que não estiverem preparados, aqueles que não tiverem azeite na sua botija, na sua lâmpada, não poderão entrar na festa. E esse não é o objetivo de Jesus para nossas vidas. Só que, como eu disse para vocês, quando o noivo atrasa e chega à meia-noite, essa é a melhor coisa que pode acontecer para um casamento.
Sabe por quê? Deus vai fazer isso? Porque Ele quer oferecer o que tem de melhor para cada um de nós. A cerimônia, a sua volta, vai ser uma coisa impactante, a ponto de todos os olhos que já passaram por este mundo terem que parar para observar. Após esse momento, nós subiremos para o céu, participando da alegria das bodas do Cordeiro. E abra sua Bíblia agora em Apocalipse, no capítulo 21. Eu quero ver um pouquinho com vocês esses versos, verso 1 ao 5. É um verso muito conhecido. Penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. Essa é a alegria das bodas do Cordeiro. No verso 1 ao 5 diz assim, ó: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, Deus mesmo estará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E ele continua: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Mas a promessa é para um grupo específico. É para o vencedor. E ele diz: O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Como será maravilhoso participar do mundo em que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, nem dor. Nunca mais você vai precisar separar-se de alguém. Eu lembro que alguns anos atrás, eu tive o desprazer de perder a minha avó. Foi o primeiro velório que eu precisei na minha vida. Mas ela morreu em Cristo, com uma fé viva. Uma outra oportunidade eu conto para vocês a história. E eu tenho uma esperança de poder vê-la novamente. E eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Porque tão certo como Jesus Cristo ressuscitou, Ele também voltará. Mas nós precisamos estar preparados para que quando realmente o grito sair, eis o noivo, nós estejamos firmes com azeite nas nossas lâmpadas e possamos receber o noivo e participar da alegria das bodas. O convite de Deus é para que todos nós estejamos lá. E só você pode impedir a sua chegada naquele lugar. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, que resume um pouquinho tudo que eu falei para vocês agora. Preste atenção nesse vídeo, depois nós iremos orar. Tenho ouvido de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é total.
Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, e meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. A Bíblia nos deixou essa esperança de que um dia todo o mal vai ter fim. Mas nós precisamos nos preparar para esse dia. O convite de Deus é para todos. Aquele que quiser, receba de graça a fonte da água da vida. Você precisa decidir, realmente preparar-se para esse reino. E nós iremos agora fazer uma oração, pedindo a Deus que nos prepare para esse dia e que nos receba, não só a nós, mas as nossas famílias também, para as bodas do Cordeiro e celebrarmos juntos essa festa, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrando. Oremos. Querido Deus, soberano Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Pai, porque o Senhor deixou-nos esperança. Nós encontramos na Tua palavra a promessa de que um dia não teremos mais que nos preocupar com a violência, com o sofrimento, com a dor, com a perda, porque Tu nos deixaste esperança, Pai. Esperança de que um dia o Senhor vai retornar a essa terra. Esperança de que um dia o Senhor vai restaurar nossas vidas por completo.
Esperança de que um dia poderemos habitar para sempre, de maneira feliz e com a felicidade completa. Esperança de que um dia nós poderemos nos encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. De que aqueles que perdemos nessa terra, nós poderemos tê-los de volta conosco, abraçá-los, senti-los perto de nós. E que nunca mais precisaremos verter uma lágrima de nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou essa esperança. Nós queremos pedir uma bênção especial aqui hoje nessa igreja, sobre cada família aqui representada, sobre cada lar. O Senhor conhece os nossos corações, sabe das nossas preocupações, conhece o desejo de cada um de nós. E nós queremos entregar em Tuas mãos cada família aqui representada, para que o Senhor nos fortaleça, nos ajude para que espiritualmente possamos também estar preparados e todos possamos subir juntos para as nuvens dos céus e habitar eternamente com o Senhor. Nos dê a Tua santa paz, fortalece a nossa fé ao longo dessa semana e nos dê a alegria de podermos saber que a Tua mão poderosa estará sempre agindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Gente, que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite para vocês, tá? Eu peço que os amigos e irmãos se assentem um pouquinho a essa possibilidade. Muito obrigado, viu? Em primeiro lugar, em nome aqui da Igreja de Botafogo, né? De todos nós, nossa gratidão ao jovem estudante, pregador da Palavra de Deus, o Bruno, por essa exortação bíblica que recebemos nessa noite, né? Por essas palavras tão bonitas. A Palavra de Deus é maravilhosa, né? Nós agradecemos a presença de todos que vieram. Paralelamente, como o pastor já disse, aqui embaixo, no Salão dos Jovens, está concluindo o curso Como Deixar de Fumar, e realmente está tendo muitas bênçãos, muitas pessoas se decidindo para ter um melhor estilo de vida, né? O cristão precisa ter melhor saúde para glorificar o nome de Deus. E também estivemos essa hora de ouvir a palavra de Deus. Eu pediria a atenção dos amigos e irmãos por uns 2 minutos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem alguns procedimentos eclesiásticos que nós precisamos fazer agora para cumprir os requisitos da igreja. Toda organização que deseja ser bem organizada, né, tem alguns procedimentos, regimentos. E a Igreja Adventista tem alguns procedimentos que eu gostaria de passar para vocês, tantos que já sabem, os que não sabem ainda, é que todas as decisões administrativas, eclesiásticas, disciplinares também, que a igreja toma, em primeiro passo é que os líderes da igreja aqui, escolhidos, que são anciãos, diretores dos departamentos, os líderes, os que realizam, fazem o programa acontecer, eles se reúnem mensalmente ou bimestralmente para discutirem, proporem, planejarem o programa da igreja, para que o programa evangelístico, por exemplo, os pregadores, os desafios missionários, tudo é planejado por essa comissão, por esse corpo de liderança. E esse corpo de liderança leva a igreja ao plenário, como nós estamos agora, ao plenário público, essas decisões, que são recomendações. E você faz sempre 2 leituras. Hoje eu vou fazer rapidinho a primeira leitura, para que a igreja fique ciente dos assuntos que foram estudados, recomendados na comissão. Foram 2 reuniões, foram 2 momentos que tivemos. E agora eu vou passar o resumo para vocês, para que vocês fiquem cientes, porque sábado que vem o pastor Williams irá aqui e fará a leitura, a votação. Então, se tiver alguma observação, alguma coisa nesses assuntos que eu vou ler, durante a semana vocês poderão entrar em contato comigo, com a secretária Rejane ou com o pastor, e vamos deixar todos esses assuntos que estão impressos no mural da igreja. Qualquer dúvida, qualquer nome, vocês poderão ver durante a semana, e no sábado, então, será votado. Então,
é o seguinte, a Rejane é a nossa secretária, é a secretária da igreja de Botafogo, tá? Secretária voluntária, todos nós somos voluntários aqui, né? E, então, primeiro assunto que nós vamos ler para vocês. A reunião foi realizada no dia 19 e 26 deste mês. O movimento de membros a receber, Maria Ralda, Lilde Andrade, Alfeu Andrade, Leonardo Miguel, Leonardo Espezin, Nola Chaves, Inácia Chaves, Georgia Chaves e Marina Molina. Então é o seguinte, os procedimentos. Nós temos o registro de todos os membros batizados aqui da Igreja de Botafogo. Então, a Igreja Adventista é a Igreja Mundial. Então, cada igreja tem o seu procedimento. Não, toda igreja tem o mesmo procedimento. Nós estamos agora lendo, foi lido os nomes de membros de outras igrejas adventistas que estão agora já congregando aqui em Botafogo, que estamos recebendo para que eles sejam registrados como membros da igreja de Botafogo. Por isso que foram lidos esses nomes. E qualquer dúvida, nós temos de onde eles estão vindo, tem alguns que estão vindo do Pará, outros de Mato Grosso, de outros lugares. Então, estamos lendo essa primeira leitura do recebimento. Se você não concordar com esses nomes, fale conosco. Se vocês concordarem, que eles estão frequentando aqui a igreja, mas é procedimento eclesiástico, tá bem? Agora, tem também o procedimento dos membros que se mudaram, por motivos de mudança, indo para outros lugares, para outras igrejas. Então, será lido a região de Irá, e que nós estamos propondo aos irmãos esses nomes. Nós vamos transferir Pedro Paulo, Edneia, Raquel e Rebeca Rocha, uma família, Ana Luísa, o Marcos Gonçalves e a Rosane Nespoli, outra família, Hilda Benjamin Costa, Jainara Costa e Natália Rachid, também uma outra família, Dinorá Souza Martins Adão e Lucimar Santos. Maravilha, né? Então, esses amigos nossos estão saindo aqui dessa nossa grelha da igreja de Botafogo, indo para as outras igrejas adventistas em outros lugares. E os lugares estão todos, vamos colocar no mural da igreja. E também outro assunto, por acordo administrativo, acerto administrativo, há uma recomendação de rebatismo, remoção de batismo. E a Regiane vai ler o nome. Igor César Massafra, é o voto 2012/36. Ótimo. Outro assunto é com respeito ao Ministério da Criança. Enquanto a gente está aqui na igreja, sábado de manhã, tem um ministério que cuida de vários departamentos, várias áreas, idades das crianças, né? Ministério da Criança, Escola Sabatina Infantil. Então, agora, a comissão está recomendando uma nova diretoria, porque sempre que, pelo dinamismo da igreja, alguns saem, outros entram na liderança. Então, nós estamos propondo nova liderança para o Ministério da Criança. É um ministério muito bonito, né? Muito lindo, como vocês viram sábado de manhã aqui, que foi muito lindo, né? Então, qual é a proposta? Para a diretora Mirtes Berg e diretora associada Ingrid Faria, e anexo vai o nome de todos os professores de cada classe, que vai ficar fixado no mural. Olha, só para vocês notarem, temos aqui mais de 30 pessoas voluntárias, irmãs, especialmente irmãs, que estão em vários departamentos, nos juvenis, adolescentes, dos primários, de crianças de 0 até 10, 12 anos. Depois vem os aventureiros, vem os bravadores, os jovens. A igreja é bem dinâmica, né? Todo mundo participa em alguma atividade, né? E agora, outro assunto tem, com respeito ao Ministério da Criança, vários assuntos administrativos, né? E que a comissão está recomendando. Tem outro assunto também, todos aqui relativos ao Ministério da Criança. Tem agora o assunto relativo ao Ministério de Lar e Família. Vocês observaram, semana passada não tivemos um lindo programa do Lar e Família, do pastor Gilson, que veio de fora? Então, é esse ministério, esse departamento da igreja, que organiza, que planeja, que convida pastores de fora para fazer um programa diferente. Então, a comissão está recomendando agora uma nova diretoria para esse ministério.
O casal que vai estar à frente do departamento é Vanderlei Granados e Amélia Granados, como diretores e auxiliares, o casal Jadir Alves e Marlúcia Alves. Maravilha. Desafio grande, né? Para esses dois casais, para melhorar assim, a família, as crianças, né, os filhos. É um departamento muito importante. Outro assunto é com respeito ao ministério de oração. A oração é um ministério. Então, existe uma equipe aqui na igreja que organiza, que faz as coisas para nós orarmos mais a oração intercessória. Então, a comissão está recomendando agora uma nova equipe para esse ministério. Para a diretoria do departamento, a irmã Rosana Pereira Bastos Ribeiro Manso. Tem também agora outro assunto, com respeito ao ministério pessoal. O ministério pessoal que cuida de toda a parte assim, missionária. Esses livros que nós fazemos, os projetos missionários. Então, essa equipe agora está formando uma outra equipe, novos nomes para fortalecer o ministério pessoal. Dentro do ministério pessoal, foi votado o nome da irmã Regina Franco de Assis Andrade como coordenadora de interessados. Também com respeito às visitas que vêm todos os sábados, né? Hoje também tem uma equipe por detrás, uma equipe de apoio que ajuda isso, né? Então, essa equipe está sendo fortalecida com nova pessoa que a Regiane vai ler. O irmão Domingos Antônio Fortunato Neto, para o momento de congraçamento que acontece aqui no culto, aos sábados e nos outros cultos. Tem outro departamento, veja quanta coisa, né? A igreja realmente tem muito trabalho. No Ministério da Escola Sabatina, tem responsáveis também. Agora estamos recomendando, para fortalecer esse ministério, uma nova diretoria. Foi recomendado o nome da irmã Darley Marski. E o Ministério da Música também está tendo essa renovação. Também foi recomendado o nome da irmã Jaqueline Barreto, para o Ministério de Música. Ministério de Música, né? Vocês notaram que cada filho de Deus na sua igreja tem uma função para participar. É um trabalho, é um ministério. Então, eu lanço o desafio para os irmãos que orem por esses novos nomes, essas responsabilidades, para que a igreja de Deus cresça, se desenvolva, se torne uma tocha acesa nessa comunidade, né? Para que Deus abençoe, abençoando a igreja, está nos abençoando também, para que nós possamos ser uma luz nessa igreja, na comunidade, para que possamos participar da igreja. Nosso muito obrigado. Sábado será lido pela segunda vez, para votarmos para que tudo se faça como Deus disse, em ordem e decência, tá? Eu queria fazer uma oração de gratidão. Vamos ficar em pé mais uma oração, além da oração que o Bruno fez. Ó Deus, mais uma vez, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos guardou. Muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, que ouvimos nessa noite, possamos guardá-la no nosso coração durante toda a semana, que a esperança em Cristo Jesus possa ser aumentada, a nossa fé, o nosso amor. Toma-nos em Tuas mãos, dá-nos uma semana linda, uma semana abençoada, tranquila, na presença de Deus. Muito obrigado. Abençoe esses novos líderes aqui da igreja, que cada um cumpra o seu dever, com amor, com carinho, para que, Senhor, o nome de Cristo, através da igreja, seja engrandecido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma semana feliz e abençoada. O Bruno irá estar lá atrás cumprimentando cada um de nós.